Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos tratar de raças bovinas, genética e cruzamentos. Para quem não sabe, no mundo há mais de 1000 raças bovinas de gado de corte e as opções de acasalamento são inúmeras, infinitas, né? Só não podemos ter o privilégio de errar na hora de enxertar a nossa vaca, a nossa novilha. Uma vez prenhe, a matriz, a reprodutora, vai te entregar exatamente o resultado da sua escolha. Muitas vezes não é nem o esperado, né? Os geneticistas afirmam que para cada vaca sempre haverá o touro ideal. Mas você sabe como escolher um bom reprodutor para a sua base de matrizes? Comigo hoje, o zootecnista, escritor e consultor Alexandre Zadra, ele que também é integrante do time de profissionais da Genix Brasil, liderada pelo grande amigo Sérgio Saldi. Zadra, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que lisonja estar com você, Mauro. É sempre legal. O programa de vocês sempre é muito bom, o Giro, e o podcast está sendo um sucesso. Se eu puder ajudar um pouco a desmistificar o uso de raças, vamos dizer, diminuir os erros, né? Já estou muito feliz. E já vamos começar, porque você já deve ter passado por muitas perrengues, deve ter visto muita coisa boa e ruim ao longo de 37 anos de profissão, é isso, Zadra? Exatamente. Mauro, essa bagagem, são 30 e poucos anos trabalhando com todas as raças, zebuínas, taurinas, composto, adaptados. Então, o que eu tento trazer é os erros que eu vi sendo cometidos, e o que é importante, Mauro, é que é dinâmico. As raças são dinâmicas, existe um melhoramento genético dentro de cada raça, onde pode se mudar o objetivo de cada raça, e em cima disso eu tento trabalhar com aquela realidade daquela raça para o mercado, atendendo o mercado daquele criador, atendendo o que ele tem de ração depois da desmama, se ele tem um sistema intensivo, se a matriz dele, que tipo é a matriz. E a mão de obra também, Mauro. Hoje a gente tem uma questão que é mão de obra que está cada dia mais difícil. A gente sabe disso, que a mão de obra tem uma influência muito grande, porque a gente depende, para se fazer um bom bezerro, a gente depende muito de uma mão de obra especializada, que é vamos dizer, aquele peão, capataz, que trabalha com o bezerro. E não é para todo mundo. Trabalhar com cria, Mauro, não é fácil. E a gente não pode errar. Porque esse bezerro vale muita grana. Um bezerro é R$2.500, no mínimo. Quer dizer que boa parte da responsabilidade do sucesso de uma fazenda está na mão do vaqueiro. Exatamente. Isso é tão importante. Eu sei porque eu sou pequeno produtor e eu tenho lá o meu funcionário, ele é um ótimo funcionário que trabalha com os bezerros, mas ele nasceu no pé de uma vaca, então ele entende muito. Então, mas é um funcionário só. Não é fácil achar um funcionário que conheça a vaca e conheça bezerro. Então, esse é primordial para você pensar no resto. Eu primeiro preciso fazer nascer bezerro. Eu vou cruzar a vaca com o melhor touro, além de raça, porque não é só raça, Mauro, a diferença maior existe entre touros. Não adianta aquele que está nos ouvindo usar, eu vou usar a raça tal, qualquer Angus preto é bom. Não é assim. Existem hoje DEPs por touro, nos touros, o valor genético dentro de cada sumário, a gente utiliza, eu quero um touro para fazer novilhas precoces, aí eu tenho que pegar DEP de perímetro escrotal muito bom, ou de precocidade sexual, eu quero fazer um boi pesado, aí é outra DEP. A gente tem que saber usar o touro, não é só raça. E não existe a melhor ou pior raça, Mauro. Não existe. A gente tem que saber utilizar cada uma para cada objetivo. Então quer dizer que antes de eu tomar a decisão de fazer um determinado cruzamento industrial ou não na minha fazenda, primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar a minha equipe. Exatamente. Primeira coisa, a mão de obra tem que estar, ele tem que falar a língua dos animais. Ele tem que ler a vaca, ele tem que ler o bezerro, saber ler o que está acontecendo. E aí cabe a gente gerenciar e administrar. E direcioná-lo para fazer aquelas ações que foram planejadas e ele tem que fazer. E para cada tipo de raça, para cada tipo de cruzamento, existe um manejo diferente, Zadra? Exatamente. Se você tem um animal mais europeuzado, é uma coisa. Se você tem cruzamento entre zebuínos, Mauro, a preocupação é menor. Se você, por exemplo, com rusticidade, com carrapato,
com alimentação, porque é um animal mais rústico, na forragem ele vai muito bem, ele pasta muito bem. Se você tem um animal meio sangue europeu, ele tem fome, ele come. Todos os animais, Mauro, é importante a gente saber o seguinte, quando você não faz cruzamento, você tem, por exemplo, uma vaca zebuína ou um animal zebuíno, ele, para chegar a 400 quilos, 500 quilos, ele consome, todo bovino consome mais ou menos 8, 9 quilos de matéria seca, o macho, né, para ganhar 1 quilo. Mas a gente tem apetites diferentes. O zebuíno, por exemplo, ele tem, se você der em 3 anos a comida que você deu em 2 anos para um animal meio-sangue, o animal meio-sangue come tudo. O que o zebu ia comer em 3 anos, você aperta toda aquela comida e dá em 2 para o animal meio-sangue, ele come igual um louco. O meio-sangue, que ainda é do calor, né? O meio-sangue é um animal que vai bem no calor. Aí, o que acontece? Você tem velocidade e ganho peso. Os dois comem a mesma coisa, só que um é mais rápido. Aí você tem 2/3 do custo fixo minimizado. Porque se o animal vai embora em 2 anos ao invés de 3, esse é o grande lance do cruzamento, Maurão. Esse é o grande lance. Não é nada demais, o cruzamento é melhor ou pior, não. É assim, você tem comida para dar em 2 anos que você ia dar em 3 para o zebu? Tenho. Então, você quer velocidade? Quero. Você quer menos custo fixo? Ao invés daquele boi que foi embora com 2 anos, carregar 3 anos de mão de obra, de depreciação, ele carrega só 2 vezes aquilo. Porque o pasto é o mesmo. Ele vai consumir a mesma coisa. Não tem, em 2 ou 3 anos, todo mundo come a mesma coisa. Só que você tem 1 ano a menos de custo. Esse é o grande lance do cruzamento. Por que não se faz cruzamento na boa parte? Porque a gente sabe que os machos e as fêmeas, meio-sangue, são mais roceiras, mais varadeiras. E a paciência vai embora. Eu sei porque, eu sei como que é. Lote, mistura de lote. Então você tem que ter boas cercas, que a gente sabe. Mas feito isso, é espetacular o cruzamento. É uma janta dada de graça a heterose. Pois é, eu estou conversando hoje, pessoal, você que está me ouvindo aí, com o grande Alexandre Zadra, ele que é embaixador de conteúdos do programa Giro do Boi, já há pelo menos 9 anos, desde o lançamento do programa no Canal Rural. Ele é escritor, ele é, enfim, consultor, zootecnista, quase 40 anos ajudando a pecuária brasileira, né? E ele já acabou de falar aqui agora para a gente, tá? É melhor se você nem se aventurar a fazer um cruzamento industrial se você não se preocupa com os tratos agronômicos, se você não guarda boia para o seu gado aí na fazenda, né? Zadra, onde está uma primeira pergunta interessante agora. Por que cerca de 70% do rebanho brasileiro é da raça Nelore? Porque o Nelore foi o que se adaptou, Maurão. O peito nunca perdeu peito. A Nelore chegou no Brasil, não perde peito, porque tem um leite adequado para o bezerro mamar. Toda hora vai lá, ela tem leite. A cada momento ela tem leite, o bezerro vai lá e mama de pouco em pouco. Não tem perda de teto. Ela protege o bezerro. Todas as raças, Mauro, todas, estou falando 100% das raças que estão no Brasil são melhores ou estão no Brasil na inseminação ou monta por conta do Nelore. Porque vamos falar o seguinte, vamos pegar cruzamento entre zebuínos. O Brahman veio para o Brasil, pouco utilizado. Agora a vaca Brahmanel é espetacular, porque o Nelore corrige o peito da Brahma, tem mais saúde, o bezerro nasce mais esperto. A gente sabe que o Brahma, os bezerros nascem mais mole, né? São espetaculares, são grandes, ganham peso. É espetaculares, ganham peso é fora de série. Mas eles são grandes. São grandes. Pode dar problema de parto, né? Pode dar problema de parto. Até que a zebu é parideira, a vaca pare até é impressionante, a vaca, né, Lore, né? Então o Brahmanel é fora de série. O Tabanel é fora de série. Porque tem um leite, né, da Tabapuã, e peito corrigido, e rendimento de carcaça que o Nelore entra. Ossatura do Tabapuã. Então, tem um casamento do Nelore com os outros, o Cindy, Nelore, espetacular. Sai aquele animal baio, que tem um tamanho mais moderado. Aí, quando você vai para os europeus, ou os taurinos, aí você tem a complementariedade máxima, que é animal que é de tamanho diferente e de características diferentes. Complementariedade é o acasalamento bem feito entre características. A gente chama em cruzamento em complementariedade. As raças se complementam.
É bem legal isso, quando você pega, por exemplo, um Cenepol com um Nelore, um Angus com um Nelore. São animais de menor porte que, quando você cruza com o Nelore, dá o boi que o frigorífico quer. É bem bacana isso. Aí você pega, eu tenho uma meio sangue Angus, Adra. Pô, qual raça que eu posso complementar realmente? E eu quero usar um bimestiço para usar na meio sangue Angus, eu vou matar, vou fazer um cruzamento terminal. Pô, o Canchin é feito com charolês de maior porte. Santa é maior porte. Sim Brasil é maior porte. Você quer usar um bimestiço? Usa essas sobre a meio sangue. Mas eu estou usando Brangos. Mas aí é para atender o mercado de bezerro preto e que tem uma influência de raça Angus. É outra história. Estou usando o Braford. Legal, você tem um choquezinho de sangue a mais, mas são dois animais de porte pequeno. Podia complementar com um animal de maior porte. Sabe o que eu acho bacana em você, Zadra? Que você não tem essa distinção. Para você, todas as raças são boas. Todas. Entendeu? Todas. Você fala bem do zebuíno, você fala bem do taurino, do continental, do adaptado, do sintético, do composto, dos bimestiços, né? E da parte contrária? Você só fala coisa bem deles. Existem defeitos, limitações desses animais também? Principalmente quando você pensa em tolerância ao calor, em metabolismo. Não é que a raça é ruim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando o Bonsmara entrou no Brasil, eu trabalhava na CRV. Não, eu trabalhava na Alta. Trabalhava na Alta. E aí chegou os primeiros touros, o Malui. Seu Carlos Maluí, que trouxe o Bonsmara, além do pessoal do Montana. Saudoso, né? Além do pessoal do Montana, que trouxe sêmen. Mas quem trouxe os primeiros animais como embrião foi o Maluí e o Ricardo da Argentina, que era um argentino, trouxe também para o Brasil e tal. E o André Rodini foi um dos que também trouxe por embrião para alguns clientes. Mas o Maluí teve o MMK 09, 06, 08. Eu fui um dos primeiros a contratar Bonsmara no Brasil. E o Bonsmara eles preconizavam para usar sobre F1, mas era um Bonsmara sul-africano. Na África do Sul, Mauro, ele tem o mesmo clima que o Rio Grande do Sul, é o mesmo paralelo. É o mesmo paralelo. A África do Sul bate lá embaixo no Brasil. É frio no inverno, frio. Frio, mas frio com força. Então o animal tem que criar pelo para se proteger. Veio esse Bonsmara de embrião para cá e era um Bonsmara mais para o Rio Grande do Sul, né? Que cria um pelinho. Mas me perdoa, o Jan Bosman, né? Que ele foi contratado pelo governo sul-africano, conheço um pouquinho essa história, aí ele foi produzir esse gado lá na região norte, na região de Mara, por isso o nome, Bonsmara. Mas nessa região norte também, da África do Sul, também faz frio lá. Também, mas aonde? A região norte vai bater aonde? São Paulo. Entendi. Entendi mais ou menos. Não tem muito, porque bate lá do Uruguai, o paralelo, acho que é paralelo 28 ou 29, preciso ver depois, bate lá no Uruguai, bate lá embaixo. Frio. E vem até São Paulo. Ainda no inverno é frio, então ele tem que se proteger, ele tem que criar pelo. É natural, não tem nada errado nisso. Aí pro Brasil Central, onde é calorão, Mato Grosso, Tocantins, aí tem que fazer seleção para alisar o pelo. Que já fizeram. O Bonsmara melhorou absurdo. Já melhorou absurdo. Hoje a gente tem Bonsmaras que já tem menos pelo, né? O Guilherme Jatene, aí o Marconi, mando tudo a Clélia, manda um abraço para toda o Rubão do BBA. Clélia aqui perto de Clélia Bauru. Brissac, muito amiga, né? Então eles fazem um trabalho bem bacana, né? Inclusive o André Rodini também faz um trabalho com essa turma toda no Bonsmara. O Bonsmara vem sendo selecionado para o Brasil agora, que tem um pouco menos de pelo, não precisa se proteger tanto, não precisa crescer tanto o pelo, porque no Brasil Centro-Norte, onde os touros são vendidos, não pode ter pelo. E aí ele vem perdendo pelo nos verões seguintes. Como funciona um animal que é europeu? Ele, no decorrer da vida, ele vai perdendo pelo, se ele está no Centro-Norte, se ele está numa região tropical, úmida. Ele vai perdendo pelo. Mas existe a degeneração testicular. De qualquer maneira, o apetite diminui e ele vai emagrecendo, mas ele vai perdendo pelo no verão. Ele vai ficando com menos pelo. Se você vai para o sul, esse mesmo animal ele come bem, porque a gente já comentou sobre isso. O animal que, por exemplo, o Bonsmara é da África do Sul, como se fosse o Rio Grande do Sul, como se fosse o Brangos, Braford, Canchin, Santa. Esses animais têm o mesmo metabolismo, eles são um pouco mais europeusados. Tem que se
eles criam pelo no inverno. Perde pelo no verão, mas criam pelo no inverno. E o inverno nosso no centro-norte tem carrapato. Verdade. Tem calor. E o muito. inverno nosso, setembro, no Mato Grosso, faz 45 graus. Porque não chove e já está calor. Como é que o animal? O animal morre. É porque ele não come, Mauro. Se o animal é um pouquinho mais europeu, só eu falo muito, né, Mauro? Não, que isso. Tá todo mundo nos ouvindo aqui querendo saber todos os detalhes. Se o animal é um pouco mais suas europeuzado, muitos clientes perguntam o seguinte: Zadra, eu tenho minha meio sangue, eu quero usar, eu quero fazer um 5/8 em cima dessa minha meio sangue. Né? Eu quero usar um Braford, um Brangus, um Canchinho, Santa, e criar extensivamente lá no Mato Grosso. Tá. Olha, esse animal, ele não é exatamente meio sangue tropical, porque eu sempre preconizo, Mauro, que o animal que for ser criado extensivamente, ele tem que ter, no mínimo, sangue de raças tropicais, 50% do sangue dele. Ou seja, tem que ser meio sangue Nelore, ou meio sangue Nelore com Senepol, ou meio sangue Caracu com Senepol, com Nelore. Essas raças são tropicais. Só tem 3, vamos dizer, um grupamento zebuíno é tropical, Bonsmara é como se fosse um bimestiço, tá? Ele é como se fosse um mais 5/8, tropicalizado, né? como se fosse um 5/8. Uhum. E aí tem Caracu e Senepol. Caracu, Senepol e Zebu, esses são realmente tropicais. Principalmente acho que o Caracu, né? O Senepol é uma raça mais nova, Ilha de San Croix aqui no Caribe. Isso. Já o Caracu está desde o descobrimento Exatamente. do Brasil, né? Veio lá da Península Ibérica, né? Exatamente. Ele veio com a invasão, ele subiu, né? Os taurinos nasceram no Irã, aí teve um grupamento que rodou o Saara por 8.000 anos e entrou com a invasão dos mouros de 1100 a 1600, entrou para a Península Ibérica com os mouros. E aí ficou as raças ibéricas ali e veio, há 500 anos, veio para o Brasil. O Caracu tem uma coisa muito boa que é o casco e também carrapato, né? Mas eu vi uma carne do Caracu que me deixou de queixo caído. Eles conseguiram, parece que eles conseguiram fazer uma seleção para mármore dela. Espetáculo, viu, Zadra? São de umas vacas. Melhoraram vacas de idade, raça, não é isso? Tem um trabalho que eles fazem lá com carne, mas o Caracu tem suas vantagens, está sendo melhorado agora para a carcaça. Um abraço para o Dr. Trovo, para a turma toda do Caracu, que vem fazendo um trabalho bonito de melhoramento para a carcaça. As características de carcaça, só rapidamente, elas respondem à seleção porque tem alta herdabilidade. São raças que são características herdáveis, muito herdáveis. Então, se você seleciona o melhor, ele transmite para os filhos na sua maioria. Então, o trabalho de musculatura, de mármore, responde. Tá? Então, por isso que o Caracu vem sendo trabalhado. Mas, voltando, raças adaptadas tropicais, é o Senepol, Caracu e os zebuínos. Somando-se esses cruzamentos, todo animal que for ser recriado extensivamente a pasto, tem que ter, somando essas 3 raças, tem que ter 50% no gado que você está fazendo. E ao inverso, esse tropical, ele vale lá para baixo? Vale. Tem pessoal usando, porque lá você sabe que é um calor seco. Lá no Rio Grande do Sul agora, por exemplo, está uma seca absurda e faz 42. Queria até mandar um abraço. Essa última temporada de seca lá, que é isso? Morrendo boi por falta de água. Pois é, lá... Coitado do gaúcho lá, solidariedade aí da gente do Giro do Boi, do próprio meu amigo Zadra aqui, ó. O pessoal teve gente que perdeu 100% da safra, que coisa, hein? Exatamente. Ô, Mauro, a seca lá é nessa época. Existe o veranico, que é no verão. Eles têm um veranico que é 45 graus. A gente sabe já disso. Janeiro e fevereiro é o veranico dos gaúchos. Não chove lá. Só que está exacerbado esse ano, né? Pois é. Está muito. Então, lá no sul, ele se usa o cruzamento. Lá as matrizes são europeias, normalmente, e se cruza os bimestiços em cima da europeia, fazendo um 5/8 em cima da meio-sangue, vai fazendo um 7/8, vai fazendo um 5/8, porque esse gado cria pelo no inverno, que é muito frio, precisa criar pelo. E ocorre a termorregulação, que você gosta de falar muito, né? Exatamente. Exatamente. Aí esse animal é próprio para o sul, que tem 5/8 europeu, 3/4 europeu, que ele se protege no inverno, cria pelo e perde pelo no verão. E aí é o ideal. Muitos não usam isso. Agora, eu tenho recomendado, agora não, já desde sempre, quando o Bonsmara entrou no Brasil, o Bonsmara é um taurino puro, né? Ele é do Afrikaner,
Shorton e Hereford, feito por Dr. Bonsman, em 1940. Então, o que acontece? Eu recomendo o Bonsmara para ser usado no sul. Ele é um taurino puro e você está jogando em cima de um europeu. Para tirar um pouco de pelo. Ao invés de você usar um bimestiço, que também vai ser 100% de heterose, se você usar um Brangus em cima de uma charolesa, 100% de heterose, porque ela não tem nem Angus nem zebu. Então, quando você usa esse Brangus nela, você está gerando heterose. Mas o Bonsmara faz um trabalho que você não está jogando zebu. Vamos ser realistas. E isso não sou eu que estou falando, o Clay Center já provou pelas diversas pesquisas, onde quanto mais zebu você tem no biotipo, no sangue, mais dura é a carne, por conta da calpaína e calpastatina, duas enzimas que são antagônicas, né? E o zebuíno tem um deles a mais que faz a carne ser digerida mais dificilmente, vamos dizer assim, né? Com mais dificuldade na maturação. E ela é mais dura. É natural isso. Então, quando você usa o Bonsmara num taurino lá embaixo, além de você fazer um animal com heterose máxima e tirar um pouquinho o pelo, você tem animal com carne macia. Então, por isso que eu recomendo sempre, Maurão, o uso de um taurino puro sobre a F1. F1 Angus, por exemplo, você pega o Bonsmara, ou o Cenepol, ou o Caracu, se você usar nessa F1, você faz uma carne espetacular. Por quê? A maciez está nos taurinos. A gente sabe disso. Por que o 1953 tem que ser, no mínimo, meio sangue taurino? Por conta da maciez. Isso já foi comprovado, né? Por conta da maciez. Isso é feijão com arroz, gente. Então não sou eu que estou falando. Então, se eu pegar um taurino e jogar numa F1, numa meio sangue, ela, vamos supor que ela seja lá... Angus. Angus com outro zebuíno, Isso. eu vou me dar bem. Sim, se você fizer o tricross, o programa Montana, Mauro, o que era o programa Montana? Ah, me lembro. A raça Montana foi, inclusive, nasceu lá no Clay Center. Né? Ainda existe. Manda um abraço para a Gabriela Giacomini. Grande Gabriela. Amiga, grande verdade, amiga. queridona. Aí quando você pega um taurino adaptado, Bonsmara, Romo Sinuano, Caracu, Cenepol e assim por diante, e usa na F1, um taurino adaptado na F1, você faz uma certa adaptação. Se for Caracu e Cenepol, é adaptado, vai nascer pelo zero, porque vai ser 3/4 tropical. Aí você faz carne macia. Então você fala assim, pô, mas e aí, Zadra, carne macia? Quem que paga? Bom, 1953 paga. Mas... quem paga é o consumidor, na verdade. Né? Maurão, a gente tem que estar preparado. O consumidor está disposto, na sua opinião, a desembolsar mais por uma carne de qualidade? Demais. Final de semana, hoje, o sonho do brasileiro é comprar carne. Mas ninguém conhece, Mauro, ninguém sabe. Esses dias mesmo, eu estava no mercado, aí eu estava lá comprando carne e tal, né? Lógico que eu compro carne 19 quando não tem, a gente compra outro de outra marca, né? Mas que tenha pelo menos 20 dias de maturação, 25 dias de maturação. Mas o leigo não sabe disso, a dona de casa não sabe disso. Gordura branca, gordura mais clara. Mas ninguém sabe disso. Então, aí eu fiquei explicando para um ou outro. Daqui a pouco tinha uns 5 ouvindo o que eu estava falando. Na verdade, eles foram atrás de você porque eles já te conhecem do Giro do Boi. Esse cara manja muito aí de genética, de raças. Vamos encostar nele ali, ele vai me ensinar a comprar uma... Você não acha que vale também, tocou nesse assunto interessante, uma orientação melhor para o consumidor? Mas que jeito? Quem que vai orientar? O mercado quer saber de comprar carne e fazer promoção para o homem lá. Por que o mercado faz promoção? Você sabe bem, né, de carne. Porque o homem que vai comprar carne para o final de semana, aí ele fala com a mulher, fala assim, compra essa lista de coisas aí, vai. Aí você acha que ele vai olhar preço? Ele vai jogando o ombro total, vai jogando as coisas lá, vai jogando no carrinho, chega lá no final, tem a carne. Pois é. Aí ele compra sem olhar. Mulher não, mulher quando vai comprar... É minuciosa, não temos que convencer elas. Então tem que explicar. Mas não é tão simples. Então carne macia se faz com taurino. Por isso que o tricross vai muito bem. Aí, voltando na questão do Bonsmara, ou a gente falou da tolerância, ou da raça ideal, porque não tem a raça ideal. Mas, por exemplo, o Bonsmara na meio sangue, para se jogar num sistema extensivo, o Bonsmara antigo, era problema, porque deu um cabelinho. O Brangus, Braford, Canchin é menos, Santa é menos, porque já tem mais seleção. Mas o Braford e o Brangus ainda tem animais que dão pelo na meio sangue. Muitos dão. E tem animais que não dão. Então aí voltamos para o indivíduo, Mauro. Esquece raça. Se eu costumo dizer para os representantes
nosso, lá da Gênix, assim, se você tem um indivíduo que é muito bom dentro de uma raça, dentro do mesmo filosofia, do grupamento de raças que você vai usar, e você tem, por exemplo, tem um Braford e um Brangus, que são dois bimestiços de pequeno porte, vamos dizer, né? Uhum. Aí o cara fala, não, eu vou usar Brangus, tal. Mas ele tem um Braford espetacular. Eu falo assim, usa o Braford. Porque é o mesmo grupamento. Então, esse Braford é um diferencial. Os bezerros são 30 quilos mais pesados. Deixa eu te contar uma história rapidamente aqui sobre isso. Queria que você me ajudasse. Uma vez eu fui lá fui visitar uma fazenda de cria ali na região de Gaúcha do Norte, ali na Cadarana, ali no Vale do Araguaia de Mato Grosso. Você sabe que aquela região foi colonizada por sulistas, né? Pelos gaúchos e tal. E o gaúcho é apaixonado por animal taurino, né? É o Europeu. Angus, é europeu, né? O Angus, principalmente o Angus, o Hereford, né? O Devon, Charolais. enfim. Isso. Mas principalmente falando do animal britânico, né? E eu tô vendo lá tava ali perto do curral, tô vendo uma árvore assim, tinha dois touros, Angus, preto. Mas assim, bufando. Embaixo da árvore. Um calor. E um lote de novilhas. Bonita. Pensa as menininhas bonitinhas, sabe? Aquelas meninas da praia, bonitonas assim. E nem... Nem tchan. E eles estavam ali para cobrir. E era logo no período da tarde. E eles não vão conseguir cobrir nunca, né? É um grande erro hoje do criador ele querer usar um touro europeu, que não vai nessa região central, né? Isso é teimosia. A gente sempre teimosia. fala. Inclusive, Mauro... Você sugeriu o Brangus, por exemplo. O Brangus, o Braford. Agora, o Brangus também sofre. Eles são 5/8, eles são 62% europeu. Lembra que eu falei? Animal extensivo é no mínimo 50% tropical. E eles são 37% tropical só. 37% só tropical. Eles sofrem. O apetite cai. Então tem que caprichar. Brangus, Braford, Bonsmara, Canchim, Santa... Capricha, assim, põe em lotes menores, eles cobrem, vão cobrir e tal. Mas em horários mais frescos, né? E foi de madrugada. Dá uma suplementaçãozinha, o horário mais fresco. Touro cobre de madrugada? Cobre, né? Muito. De madrugada? Muito. Principalmente muito. esses... É quando ele trabalha. Ah, ele trabalha mais de noite? Mais de noite. E a aparição e a cobertura ocorre muito... O Nelore não, o Nelore é mais dia, né? Uhum. O Zebu é mais dia, mas o tal, principalmente quando tem influência taurina, principalmente por causa do calor, sim, a termorregulação, ele não consegue fazer a termorregulação. Então, ele não come. Como eu falei, o rumen sobe 3 graus se ele vai pastar. Se ele come forragem, o rumen sobe 3 graus e ele tem que dissipar esse calor. E ele não tem condição de dissipar. O europeu não consegue dissipar, fazer essa termorregulação. E aí todo o cortisol aumenta, toda a parte de hormônio ruim vai para dentro dele. Fora a degeneração testicular. Então, para ele comer, Mauro, a temperatura tem que comer pasto, estou falando. Sim. A temperatura tem que cair de 22 graus. Aí eu pergunto para o criador assim, aí à noite você acontece quer criar Brangus no centro-norte? Quero. Qual que é a temperatura lá em outubro, antes da chuva, né? Antes do verão, porque no verão chove, à noite cai a temperatura, mas qual que é a temperatura à noite na tua fazenda em outubro? Que é o início da estação, né? Que é bravo, 40 graus, 45. À noite. É fresquinho? É fresquinho. Então quer dizer que você desliga o ar, desliga o ventilador e coloca um lençol à noite, em setembro, outubro? Não, pelo amor de Deus. Então você não cria Brangus. Braford, Canchim, estou falando não é Brangus, né? Os bimestiços, porque os bimestiços, eles foram feitos onde a temperatura tem que cair à noite ou alguma hora de 24, 23, se você quiser criá-los a pasto. Tá? Eu tenho alguns clientes que têm no Mato Grosso, mando até um abraço para o Saul, que ele é gerente de uma fazenda muito boa que cria Brangus e Braford no Mato Grosso. Eu falo, né, Saul, você tem que usar a raça tropical. Eu usaria o Bonsmara, que já melhorou muito a parte de tolerância ao calor, de adaptabilidade. Você tem inúmeras raças que dá para se fazer composto. Por exemplo, Senangus. Eu já vi touros do Conexão Delta G cobrindo no meio do coração do Pantanal. Vacada pantaneira. Cobre. Os 5/8 cobre. Só que é animal novo. Touro jovem. Touro velho vai ter... Até quanto tempo um touro ele pode cobrir perfeitamente? O zebu vai ter 12 anos, 15 anos. Tá, e um bimestiço? Aí diminui, né?
Quanto? Até quanto eu ele vai posso ficar segurar ele? 7, 8, 9 anos. 8, 9 anos no máximo Não é eu devo poder trocar. segurar. Você vai ver a degeneração testicular. O testículo vai lá embaixo. Se ele Maurão. ceder muito, Já foi. Porque ele se protege. troco de touro. Exato. O que acontece? O testículo se afasta do corpo que está 36,5. Ele não pode ficar 36,5, ele não funciona. Aí ele se afasta, é natural isso. É muito louco isso. E aí ele não funciona mais, porque você tem degeneração testicular, você tem azospermia, depois não produz mais espermatozoide. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que é uma curiosidade que o cara que está nos ouvindo agora, aliás, para quem está nos acompanhando aí no nosso podcast, eu estou aqui com o Alexandre Zadra, zootecnista, um dos maiores especialistas em genética, raças e cruzamentos do Brasil, quase 40 anos de profissão. Ele está explicando aqui para mim que quanto mais o testículo mais longe, né? Fica aquele pendurado ali, mais longe do corpo do touro, é hora de você ficar atento para substituí-lo. É que ele está se defendendo, né? Ele tem muito calor produzido internamente. O metabolismo está alto. Então, animais de alto metabolismo, a gente tem que cuidar com o calor. Mauro, eu vou arrumar muito inimigo, o que eu estou falando com você. Mas eu não tenho... Mas é a ciência. Maurão, eu não tenho paixão por raça nenhuma. Ao mesmo tempo que eu amo todas, porque eu sei usar. Então, vão me ligar, o presidente da associação vai me ligar, você não falou isso, falou aquilo. Gente, assim, todas as raças, eu crio, por exemplo, Cenepal, Caracu e Bonsmar eu crio. Os únicos puros que eu crio são esses. Os outros são cruzamento que eu faço, com inseminação, e uso essas raças para... Eu sei como usar as três. Então, você gosta disso? Não gosto, eu não gosto de nada. Eu sei usar as raças. Usufruir do potencial delas, exato. Né? Aí o cara fala, mas o meu Brancos aqui, por exemplo, a Agape, manda um abraço pro Santana, eles fazem um trabalho de seleção muito bom de tolerância ao calor. Bacana os touros deles, não cobre bem. Mas, de qualquer maneira, para um criador desleixado, que vai criar o touro do Santana, da Agape, né? Manda um abraço pro Caju, grande Caju, Suzano, toda a turma. Quando você pega esses touros e vai jogar extensivamente largado, como você faria com um caracol, com um Nelore, toma cuidado. Porque não é o mesmo trabalho. Ele vai trabalhar um ano, no segundo ano, no calor, a degeneração vem, terceiro ano e tal. Então, a gente sabe que 20%, 30% dos touros vão estar no INPS. Entendi. Bom, como que eu escolho então um touro? Me ajuda? Pelo fenótipo, pelo genótipo, tem que ter um equilíbrio? É muito legal essa pergunta, porque tem que ter equilíbrio. Muita gente, Mauro, nos programas de seleção, de melhoramento, ou que fazem cruzamento, pegam lá a DEP, a régua de DEPs do touro, de valor genético dos touros, ou do índice de qualidade genética, IQG, ou índice da USP, da NCP e tal, e pega aquele índice e usa. Eu quero top 1, top 2. Eu particularmente, não sou dessa linha. Eu gosto de olhar, além das DEPs, eu não olho índice, que é um resumo que eles fazem, dando ponderações por característica. Eu olho o que eu quero. Por exemplo, no Nelore, a raça é materna. Para mim, a raça é materna, não é paterna. Eu preciso da Nelore boa, ou seja, que ela tem um total materno interessante. O total materno é a união do leite mais a metade do potencial genético do pai dela. Ela transmite 1/4 para o filho de ganho em peso, porque tem o genes de ganho em peso. Isso se chama total materno. Eu vou em perímetro escrotal, ou PPP, que tem que entrar no cio cedo, e é isso aí o que eu quero da Nelore. Aí eu olho o touro, para ver conformação, se é dentro do que eu quero, em termos de altura. Eu não gosto de usar touro alto, Nelore. Eu costumo dizer, Mauro, que muita gente pega o IQG lá e usa e acabou o índice. Nem né? olha o biotipo do animal, o fenótipo. Tudo bem, é uma filosofia, eu não vou aqui entrar no mérito, né? Muita gente que está no programa, aí é melhoramento, precisa de número, aí é outra coisa, né? Mas eu estou falando no gado comercial, eu prefiro usar um animal moderado e com índices ponderados de algumas características que são maternos. O Nelore é materno. Aí, Mauro, tem uma grande pergunta, fala assim, contra cruzamento, né? Eu trabalho com todas as raças, né? Então, o pessoal fala, você só trabalha com taurino? Então, eu falo, não, eu tenho que trabalhar com zebuíno, são 37 raças que eu trabalho, não tem?
Aí fala assim, você, Zadra, eu consigo lá entrar no cio, minhas fêmeas Nelore com 14 meses, 16 meses. Tudo bem, então continua fazendo Nelore. Agora, nós temos uma pecuária de mais esforço e menos esforço. Tudo a gente tem duas maneiras de fazer na vida. Mais esforço ou menos. Se você quiser mais esforço para você ter uma profissão digna, é você tentar sair sem estudar e tentar ser um milionário. Você tem menos esforço, é você estudar muito, fazer pós-graduação, fazer MBA e tal, estudar, entrar numa grande empresa, isso é menos esforço, mas é esforço também. Você, na pecuária é a mesma coisa. Você quer fazer uma novilha entrar no cio Nelore, com 14 meses você faz. Você usa sempre melhor genética para precocidade sexual, 4, 5 gerações, porque a herdabilidade é baixa para precocidade Depende sexual. do bolso do pecuarista, né? Para fazer investimentos. Aí né? Exatamente. Aí você dá comida, ela entra no cio. Aí você tem uma outra forma de fazer ela entrar no cio, uma fêmea entrar no cio. É com a F1. Desmama entra no cio. Não, você tem mais esforço ou menos, mas os dois dá certo. Ou eu vou além, eu pego esse gancho com você, se eu quero acelerar rapidamente meu progresso genético, eu posso acreditar na genômica. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. A genômica é espetacular. A genômica, por exemplo, do holandês, Mauro, vamos falar de... Muito mais avançada que o nosso corte, né? Hoje não se faz mais testes de progênie para gordura, por exemplo, saber a gordura que vai ter, a DEP de gordura. Não se faz mais, porque a acurácia está tão alta, está 87% de acurácia, 80% e lá vai tralalá, na parte de gordura, de produção de leite. Então, até o teste progênie vai diminuir muito em uma série de raças. No Angus, a parte de genômica, né, ela já está muito importante. Já sobe a acurácia como se tivesse 6 bezerros, os touros. Ao nascer, tirou o pelo dele. Você sabe se ele tem condição. E aí você acelera a questão de seleção, de pressão de seleção. Você acelera muito o processo, que bovinocultura é 4 anos entre gerações. Né? A geração é quando você tem um pai, nasce um filho e um neto. Aí as gerações, o intervalo entre gerações é essa. Né? No nascimento, quando o filho tem filho. Né? Aí esse é o intervalo de gerações. Aí você diminui, você tenta diminuir. Você vai lá e coleta já das novilhas melhores, Nelore da face da terra. Você fala, essas têm a genômica, tem os genes que eu quero. Lógico que tem um longo caminho ainda no Nelore a ser trilhado por conta de que ainda tem poucos dados para a genômica, para aumentar a acurácia. Mas os mais conservadores, né, os pecuaristas mais tradicionais, aquele que ainda tem um boi que ele diz que ele tem que continuar tomando vento na canela, que eu sou totalmente contra isso, ele ainda tem um pé atrás. Você sabe que o pecuarista, ele é meio... né? Vou acreditar em genômico o quê? Em touro jovem. O que você fala para um conservador, para um pecuarista como esse? Eu sei que o filho e o neto dele já estão nessa vibe aí. Eles têm medo de acreditar no animal jovem. Aqueles criadores, selecionadores que estão em programa de melhoramento, Mauro, assim, eu tenho percebido que eles já se renderam à genômica. Por quê? Porque é natural. O programa de melhoramento, você tem que mandar a amostra de pelo do rabo, do DNA ou lá, de né? sangue e tal, para ser feito a genômica. Não tem jeito. Para você aumentar a acurácia dos seus dados. Esse já está. Mas o uso da genômica, às vezes, é mal interpretado ou mal utilizado. Não mal, mas se aproveitam dela nos leilões, né? Se usa, tudo bem, é uma ferramenta, né? Mas tem gente que não usa argumento, ela, vamos dizer assim. Não usa na própria seleção. Mas, para vender, ficou bom. Tudo bem. Tá igual, fazer o quê, Mauro? Tá igual aquele cara, por exemplo, que vendia uns touros lá em épocas passadas, touros de 30 meses de idade, e falava... Olha o tamanho da área de olho de lombo desse touro aí. Mas peraí, tá errado. Qual que é o objetivo da gente abater um animal? Né? A média, 18 meses, sobre ano. Esse é o meu sonho de qualquer um. Então essa medição tem que ser até o sobre-ano. A área de olho de lombo tem que travar ali, não você colocar mais, né? Mais o dobro da era daquele animal que era o desejável, a carne que a gente quer. Enfim, umas divergências aí que precisam
Falando em Enfim. carcaça, Mauro... Não quero entrar em polêmica, perdão. Mas falando em carcaça, você falou assim, a seleção para carcaça é muito importante, eu acho que a gente tem que trabalhar. Agora a gente tem que ter muito equilíbrio. O Pedro de Felícios, a gente conversava muito, que eu organizei 12 cursos de carcaça. Grande, de Pedro Eduardo de carcaça. Felício. Lá na Lagoa, na época, formamos 200 e poucos classificadores de carcaça. E dentro do frigorífico, né? Eles classificando as carcaças. O Pedro falava o seguinte: tem que ter tudo equilíbrio. Se você seleciona muito para mármore, você quer selecionar uma raça ineficiente, seleciona para mármore. Aí vai fazer um Wagyu. É ineficiente. Ele ganha 1 quilo por dia no confinamento. O Wagyu, né? 1,1 kg. E dá aquela montoeira de gordura. Quem vai querer comer só gordura também, né? Tem que ter um equilíbrio. Exato, né? tem que ter um equilíbrio. ter Então, você quer músculo fazer ali. uma carne, quer selecionar uma carne ineficiente, seleciona por mármore. Faça uma raça com alto mármore. Você quer fazer um piemontês, quer fazer uma raça com pouca fertilidade, seleciona para a área de olho de lombo. Porque é muito músculo. Um Belgian Blue, né? Porque é muito músculo. Quando você seleciona para AOL, você seleciona para músculo. Uhum. Que tem uma correlação muito alta entre o visual do músculo e o coisa. Então, você está selecionando para um animal que é fértil, porque existem correlações negativas entre características. Você tem muito músculo, provavelmente você está influenciando negativamente a fertilidade, a parte reprodutiva. Você vai ver a vulva fica menor, os animais têm menos fertilidade. Então precisa tomar cuidado, tudo tem que ter equilíbrio. Aí você fala o ratio ou ratio, que o pessoal fala que é a formação da área do olho de lombo, que é altura versus largura. Alguns animais são achatados. Verdade. Como o caracu é achatado. E aí você perde valor naquele contrafilé. Aí você tem que selecionar para o ratio. Aí sim. Aí é uma seleção bacana pra caramba. E a área do olho de lombo equilibrado, animal que tem pouca área, lógico que tem que ser melhor, mas tem tudo equilíbrio. Né? A gente vê no CPM alguns programas que avaliam, não fazem ultrassom, mas avaliam no visual, com formação, precocidade e musculosidade. A correlação que existe com o ultrassom é muito grande, tirando o mármore, que o mármore a gente não consegue ver no visual, né? Aí precisa do ultrassom. Mas o resto tem uma... Se você olhar... O Epimuras funciona muito ainda. O Epimuras ainda. do Ilinho... O Ilinho é cure. Tá louco, o Ilinho é 10. O Epimuras, né? Funciona bem ainda. Espetacular, né? Você no visual... Então, e para eu poder... o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no curral, olhar minha vaca no curral para acasalar com o computador na mão? É importante. Você tem que ver primeiro... Porque o computador falando para olhar as DEPs ali do touro, que eu vou usar com a fêmea no biotipo que está ali, que eu vou acasalar. Exatamente, exatamente. Como eu faço, eu particularmente, né? Quando eu sei que é mais ou menos filhos, aquelas novilhas são filhas do mesmo touro, mais ou menos, então eu já dou mais ou menos uma selecionada nos touros para minimizar inbreeding, minimizar a homozigose ou o cruzamento entre irmãos. Apesar que isso é até uma brincadeira. Você não pode cruzar pai com filho e irmão com irmão. Consanguinidade, né? Consanguinidade. Você não pode pai com filho Uma e vez eu irmão li com irmão. uma literatura, me permita, Zadra, uma literatura norte-americana. E quem me deu essa literatura para ler, sabe quem que foi? O saudoso Luiz Otávio Campos. Luiz Otávio. Doutor Luiz Otávio, lá da Embrapa Gado de Corte, lá, que é um dos idealizadores do Geneplus, né? Sim. E ele me deu essa... Aí eu me lembro que eu estava lendo lá em inglês, que ele tem uma dificuldade, né? E ela autorizava isso no início do século passado, no máximo 5%. Sim, 5%. No máximo 5% você tem que usar, porque a partir daí já começa a dar pepino no animal. Apesar de que quando é bom com bom, não tem problema. Né? Porque você tem os genes deletérios ou que não são dominantes, né? Que você pode utilizar, se você tem genes bons. O pessoal fala, alguns genetistas falam, tenta fazer inbreeding, porque são muito bons. Cavalo se faz isso. Verdade. Cavalo se faz inbreeding. Olha a pergunta do milhão agora, hein, Zadra? Monta natural ou IATF? Os dois são muito bons. Depende de como da está o mercado e a bala. Não é porque... Mas assim, é caro. Foi caro no passado fazer IATF, um protocolo. Hoje não é tão caro. Principalmente, Mauro, a gente depende de mão de obra e de curral. Foi o início do nosso podcast hoje, você tratou exatamente disso. Exatamente. Você começou falando de mão de obra e já quase na reta final do nosso bate-papo falando de mão de obra. Mão de obra, são poucos veterinários. Você fala que tem muito veterinário? Não tem.
Tem poucos veterinários que atendem no Brasil, né? A verdade é essa, bem atendidos. E a gente tem outros problemas que é divisão de cerca, divisão de pasto. Por quê? A gente tem lotes que precisam ficar separados. A gente tem curral, nem sempre tem um curral de qualidade. Então, na verdade, são esses limitantes, porque no passado era nitrogênio. No passado, em 70, por aí, problema era nitrogênio. Hoje não tem mais esse problema. O nitrogênio chega nos rincões do Brasil, aí todos, até em Roraima chega tudo. Então, não tem esse problema. Mas Está falando de ureia, né? Não, nitrogênio é... de sêmen? Nitrogênio líquido. Líquido para armazenamento, 196 graus abaixo de zero de sêmen lá. E também nitrogênio através de ureia para poder fertilizar o pasto também. Exatamente, porque é a gasolina do pasto, né? Pois é. Espetacular no Então, verão. você não tem distinção nenhuma, mesmo trabalhando na Genix, que hoje é uma das maiores empresas de sêmen e também de embriões, né? Queria que você falasse um pouquinho do mercado de embriões, que está crescendo, hein? Tá crescendo. Outras empresas já estão no mercado há mais tempo. A Genex entrou agora e já entrou com a Canto Porto, na parte de Girolando. Entramos com o Figueiredo de holandês. De Nelore entramos com a Tulipa. Manda um abraço para o Rodrigão. Forte e Tulipa, Seipe e PO. O PO da Tulipa, que nós temos embriões, é completamente diferente do PO por aí. Ele está fazendo um animal para entrar no cio cedinho, a fêmea, igual a Seipe dele. Que ele tem um núcleo de Seipe absurdo. Que entra no cio já é famoso, tradicional. Inúmeras gerações que entram no cio com 14 meses. Verdade. E agora o PO dele. É espetacular o trabalho. E a gente está nós tivemos um trabalho na diretoria que eu parabenizo, para fechar com essas empresas, Canto Porto, Figueiredo e a Tulipa, nós temos embriões de leite e de corte também. Aí depois a gente vai ampliar com outras raças, né? Muita gente quer outros adaptados, quer bimestiços, europeus mesmo, né? O pessoal do Sul quer parceria para o Angus, lá, etc. Então, o trabalho de embriões você dá um salto. Agora, você tem etapas, Mauro. Você não adianta você querer pular etapa. Você tem que ter primeiro o manejo, tem que ter capricho em casa, porque esse animal de embrião requer um mínimo de cuidados para você explorar o potencial dele. Por exemplo, que tipo de cuidado? Comida. Você tem que ter capricho no pasto. Estou falando pasto, não sanidade, precisa ser ração. Né? Sanidade, né? Se for, é obrigação. Se for europeu, né? Tem que ter sanidade e tal. Tem que ter cuidado, porque é um animal que você precisa explorar. Não estou falando que é mais frágil, também não tem isso. Você precisa explorar o potencial dele para saber quem ele é. Mas senão, se for largar num microclima ruim, num pasto ruim, você não está explorando nada. Você gastou dinheiro, investiu e não sabe o que você tem, na verdade. Porque você vai meter 100 embriões colocar 100 embriões na tua fazenda. Você precisa fazer 10 touros. Aí você não explora. Né? Bom, eu sei que você já trabalhou, já estudou com o Zé Bento Ferraz. O Zé Bento Ferraz? O Zé foi. Eu estou onde eu estou por conta dele. Ah, é? Ele que me recomendou. O homem que chuta o balde? A primeira. O criador tem uma fertilidade auditiva, emprenha pelo ouvido. Tudo que ouve quer fazer. E ele fala: quanto mais estudo genética na minha vida, mais eu acredito na boia, na alimentação. O Zé, ele foi meu professor, e ele que me indicou meu primeiro emprego na ABS. Ah, é? Zé Bento. Eu te falo isso porque ele é um grande apaixonado por uma coisa que você também acho que herdou isso dele, que é a vaca. Exatamente. O pessoal fala touro. E a vaca, gente? Vai cuidar da sua novilha, vai cuidar da sua vaca. O Zé que cuida ainda da CFM, de inúmeros projetos de melhoramento. Né? Sim, mas eu falo assim, vocês como geneticistas, você como geneticista, deveria bater mais nessa tecla e conte com a gente, sabe, do Giro, de divulgar essas coisas boas da fêmea. O cara só quer fazer andrologia, mas não faz um exame ginecológico com a vaca antes de entrar na estação de monta. Ele espera o quê? Exato. Aí a fêmea não emprenha, aí ele manda matar ela, engorda e mata, botando a culpa na bichinha, mas na verdade a culpa é dele. É da equipe dele que não salgou o coxo, que não deu o capim, não deu a vacina reprodutiva que ela merecia. Exato. Né? E tem Desculpa também, meu desabafo. E tem também, Mauro, assim, como eu falei, a fêmea, você precisa trabalhar com raças maternas e características maternas. Um Nelore,
Eu sempre falo, utilize touros Nelore, que tudo bem, vai dar bom ganho em peso e tal, porque é natural isso. Até está tendo um problema agora de parto no Nelore, de distocias. Porque quando você seleciona peso final, existe uma correlação que não é correlação máxima, mas existe uma correlação com peso ao nascimento. Então, Lógico. atenção especial para essa DEP de peso ao nascer. Precisa tomar cuidado, hoje em dia, né? Então, o Nelore, eu sempre recomendo, utilize touro materno. Você está fazendo vaca, pô. Precoce e total materno. Tem gente que não sabe, mas não é leite. A primeira DEP que saiu, você lembra? Foi DEP de touro para fazer fêmea. Para fazer fêmea. Já isso que eu acho bacana, esses programas de melhoramento genético, já de olho na matriz. É lógico, mas esse é o fundamento de todos. Agora, a raça é paterna? Também, mas você tem linhagens Golias, que é mais carcaça e tal. Acho que era DEP para leite, se eu não me engano. DEP para leite. É que leite também, Mauro, eu tomo cuidado. Eu não gosto de DEP de leite, eu gosto de total materno, porque o Nelore não precisa de leite. Lógico que tem linhagens que deram menos leite, mas não precisa de muito leite, porque quando você aumenta o leite, você tem um problema de fertilidade. Animal que tem muito leite, para reconceber, ele é mais tardio, ele demora um pouco mais. Todo mundo sabe disso, não é novidade. Então tomem cuidado com escolher touro de alta DEP de leite. Equilíbrio de novo, tem né? Tem que ter equilíbrio, tudo equilíbrio. O total materno é o que eu recomendo para usar. Então, compre touros, sêmen de touros com total materno bom e precocidade sexual. DEP para perímetro escrotal, que as filhas vão ser precoces. Tenta fazer teu trabalhinho. Ah, mas precisa entrar no cio com 14 meses? Não força, não precisa forçar. O Nelore na Índia, no Paquistão, paria a cada 2 anos. É natural isso nele. É que a gente faz uma coisa aqui que é na Quer exigir uma coisa que é do natural daquele. Que aqui tem porque todo mundo quer isso, né? Eu quero emprear minhas fêmeas com 12, 13, 14 meses. Eu quero intervalo entre partos de no máximo 12 meses. Hoje a média que é 17 meses, no Brasil, 1 ano e meio, 17, 18 meses. 18 meses. 1 ano e meio, certo? É 1 ano, assim. A gente tem que respeitar o natural. Exato. Nós temos mais pasto aqui, lógico, que a Índia, não tem dúvida, né? Então o ambiente ajuda muito. E vai selecionando animais mais precoces, com menos perna. E aí que tá, depois que você olhou as vacas, você selecionou as vacas que você vai fazer reposição, aí que você vai para escolher os touros, conforme mais ou menos quem são os pais dela, né? Aí que é um trabalho bacana, que visual, como você perguntou, é visual, genética, né, que a gente já sabe quem é o pai, e o visual também, para a gente poder acasalar, né? Tem que ter os dois. Lá na Genex tem uma coisa bacana no Angus, que é Call Sense. A gente tem... Call Sense, a gente tem olhar, né? Olhar o animal e conhecer o que é uma vaca. Essa coisa que a gente usa muito no cavalo, né? Entender o call sense, né? No boi também tem isso, no touro. Exatamente. Então, a gente tem, para escolher touro, a gente tem que saber que a raça é importante, mas o touro é mais importante que a raça. Vamos lá, então, para encerrar aqui, 3 dicas do Alexandre Zadra para o nosso ouvinte escolher a melhor genética para a sua vacada. 3 dicas, vamos lá. Primeira. Bom, a primeira é que o touro seja de uma raça que vai atender o seu mercado, primeira coisa. Ele precisa saber o que ele quer. Primeiro Se o foco dele é venda de bezerro, ele tem que e o mercado é para bezerro preto ou branco, ele na região dele. Se é branco, é Nelore, ou faz cruzamento entre zebuínos. Se for preto, por exemplo, Angus, ou Black Cimental. Se for baio, Charolês, ou Canchim, né? Ou Senepol da baio também, dá muito bom, ou Caracu da baio. Primeira coisa é raça. Segundo, qual o objetivo? É um touro paterno ou é materno? Você vai fazer um cruzamento terminal ou vai fazer reposição? Se você tem reposição, cuide para que os touros transmitam características maternas interessantes. Que é materno mais precocidade sexual. 2 coisas, não abram mão disso. Tá? E terceiro, alimentar bem todos os animais e compará-los dentro do mesmo grupo. Essas 3 coisas são fundamentais para você escolher os animais que você vai deixar dentro do rebanho. Você sabe que agora, recentemente, eu fui lá para Carapó, no Mato Grosso do Sul, lá para meu amigo Tô, na Fazenda Campanário, né, a centenária Fazenda Campanário, onde foi realizado o primeiro Friboi Day.
E você sabe que, não sei se você sabe essa novela Rei do Gado, aquela que aquele ator lá, o Fagundes, ele vira ouro daquela espinada naquele cavalo, foi gravada nessa fazenda. Foi lá no Foi lá no Tô, foi lá na Campina Campanário. E eu tive nessa fazenda há quase uns 30 anos atrás, Adra, e eu me lembro bem, foi num domingo que eu fui visitá-lo, fui até fazer uma reportagem com tudo, só podia me atender num domingo lá, a gente trabalha, né? Nós que trabalhamos com pecuária, trabalha segunda, sábado, domingo, feriado, dia santo. Imagina esse povo que faz ordenha, esses leiteiros da vida. Aliás, grande abraço a você aí que está nos ouvindo, aí, você que trabalha com leite. Ê, profissão bonita. É dura, mas pensa num trem bom. Cruzamento de leite, não é fácil, bom, mas não é fácil trabalhar também, ordenhar todo dia, né? Não tem frio. Mas cruzamento de leite, Maurão, é bom, hein? E você sabe, agora para encerrar, que quando eu cheguei lá, ele me levou em pelo menos uns 15 lotes de garrotes. Todos de uma raça diferente. Todos de uma raça diferente. Ele fazia parte do Montana. Sim, mas ele tinha outros, não. O objetivo dele era outro. Eu me lembro. Ali tinha Limousin, ali tinha Charola. Eu vi Belgian Blue lá. Eu vi cruzamentos piemontês. Aí eu perguntei para ele, falei, o que você está querendo com essa montoeira de lotes aqui? Ele falou, Mauro, eu estou testando. A gente chegou numa fase agora da empresa aqui que a gente quer descobrir quais são as 2 ou 3 melhores raças de cruzamento para eu investir nela. Mas eu preciso testar. Olha que coisa legal isso. Isso há quase 30 anos atrás. Ele estava sendo um centro de pesquisa. Para você ver, aí você acabou de tocar nesse assunto agora, testa aí esse grupo contemporâneo com as mesmas condições. Exato, tem que ser. Com as mesmas condições, né? O mesmo tratamento, mesma quantidade de comida, tipo de comida, etc., manejo, etc., mesma água, essas coisas, para ver quem vai desempenhar. Mesmo pai. Mesmo tipo, mesma idade. E para ver quem vai desempenhar melhor. Desempenhou melhor, aí você manda bala. Exatamente. Aí que está a seleção, Mauro. A seleção o que é? A capacidade de se descartar. Seleção é descarte. O que é seleção? É descarte. Você tem que descartar. E dói, Mauro. Fazer seleção dói. Dói porque você vê uma vaca, você fala, não posso descartar essa vaca, mas você tem que descartar porque os números dela não são bons. Ela sempre está gorda e o bezerro mais leve que todo mundo. E o peão sabe disso. Fala, essa vaca, sempre o bezerro dela é ruim. Já descarta, né? Porque ela tá te roubando. Toda fêmea, todo animal come 10% do que ele pesa de verde todo dia, Mauro. Se ela pesa 600 quilos, todo dia ela come 60 quilos de verde. De pasto. Todo dia. Todo dia. Ela tem que dar um bezerro. E não converte. Quem comer 60 quilos tem que converter muito mais, né? Exato. Mauro, existem projetos, inclusive o meu projetinho lá, eu tiro 2 crias da vaca, ela chegou no peso adulto, eu mato. Não tiro 3 crias. Por quê? Porque a eficiência... Eu sou engordador de vaca parideira. Ela vem de bezerra novilha, né? Que eu compro novilha. Aí tiro uma cria dela, 2, ela vem ganhando peso até peso adulto, que é 2 crias, até 3. Mas 2 crias já está pesada. Eu vendo ela e coloco novilha no lugar. Isso eu faço cria usando as vacas como. Então, aí é outro projeto. É um projeto muito interessante. A gente tem o André Filippo, manda um abraço para ele também. Todo ano ele compra bezerras F1 e joga brancos em cima, faz o tricrose e mata as mães e mata os bezerros. Todo ano compra 5 mil. Ele não cria puro, não cria Nelore. Porque para criar Nelore tem que ter capricho e paciência, né? Tem que ter paciência. Por quê? Porque você tem que esperar. Não é porque o Nelore é bravo, não, né? Não. Muitas vezes o bicho é bravo por causa da reação com a pionada, que é brava também, né? Gritaria. Exato. Não, Nelore não. Nelore, depois que manejado, bem custeado. Mansinho demais. Manso demais. Né? Então, quando você vai criar Nelore, você tem lotes andando na fazenda, Mauro. Você tem as bezerras desmamadas desse ano, você tem as novilhas do ano passado e tem as do ano retrasado andando no pasto, sem bezerro, sem taprenha. Se você faz cruzamento, F1 Angus, por exemplo, se desmamou, está no cio, entra no cio, você tem menos lotes na fazenda com o mesmo número de abate. Esse aumenta o desfrute. Você tem menos gado para matar a mesma coisa. Isso que está o grande lance do cruzamento. Além de todo mundo consumir a mesma coisa, mas é menos tempo, você também tem as fêmeas, que tem menos fêmea olhando para você no pasto. Que fica lá andando, comendo tua fazenda, sem te dar nada. A fêmea F1 não. Desmamou, entra no cio.
A gente... Eu vou arrumar, Mauro, mas também, depois dessa idade, arrumar briga, não tem mais porque arrumar briga. Não é briga não, eu não trabalho, é briga não. Eu trabalho com todas as raças. Tem um cliente que de Você seleção... não falou mal de raça nenhuma. E tem cliente que faz seleção, que eu também vou lá apartar o gado dele para fazer seleção de Nelore. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho clientes, por exemplo, vamos pegar alguns grupos que... A Santa Virgínia faz seleção de Nelore, todas as fêmeas entram no cio cedo lá, um abraço para o Zacarim. De Brasilândia? Eles estão ali em Bataguaçu. Em Bataguaçu. Bataguaçu, né? Tá. E aí eles fazem cruzamento. Na verdade, fica mais para cá. Não foi a fazenda, acho que a primeira fazenda carne e carbono neutro do exatamente, Brasil. Um abraço, pessoal da Santa. É a primeira fazenda carne e carbono neutro do Brasil. Exatamente. Inclusive, teve até acho que 2.000 animais destinados para um abate esse ano lá. Tudo um carne espetacular, um trabalho fantástico. E aí eles fazem seleção e cruzamento. A gente pega Maragogi, lá, o Wilson Brockman, do mesmo grupo, né? Sim, você sabe que ele está completando 50 anos de Maragogipe, né? Não sabia. O Wilson Brockman vai fazer um tremendo de um evento, um dia de campo. Ele é vai ser agora no meio do ano e eu vou estar lá. Você vai estar lá comigo, viu? Nós temos vai ter um dia de campo lá. Um abraço ao seu Wilson Brockman. O gaúcho mais sul-mato-grossense do Brasil. Grande. Ele produz em 953. Então, 50 anos de Maragogipe esse ano de 2023. Eles fazem seleção e também faz cruzamento. Uma coisa não tem nada a ver com você ou faz uma coisa ou outra, não. O cruzamento é apenas para você complementar tua produção. Uma coisa é fazer reposição, outra coisa é fazer carne. A gente pega frango, suínos, tudo tem cruzamento. Tudo. E o tanto que eles evoluiu esses setores, né? Suinocultura, avicultura. Cruzamento entre raças, não existe puro. Puro existe para você fazer as linhagens e os cruzamentos. Todos, senão... Então é isso. Na bovinocultura a gente está seguindo essa linha. Graças a profissionais como vocês, viu? Então eu teço aqui o respeito, a admiração que todos nós, profissionais da comunicação rural brasileira, tem para com vocês. Adra, obrigado pela parceria com o Giro do Boi, respondendo a inúmeras perguntas, questionamentos que vêm de todo o Brasil. Gratidão ao pessoal da Genix Brasil, grande Sérgio Saldi, toda a competentíssima equipe de vocês por ceder. O Zadra também é escritor, viu, pessoal? Tem um livro dele maravilhoso aqui, ó. Caindo na Braquiária. E você sabe que o dinheiro desses livros que o Zadra mesmo mandou publicar vai para a instituição de caridade. Que legal, né? Então entre em contato com a gente do Giro do Boi, tá? Entre em contato com o próprio Zadra, pessoal da Genix, para você vai conseguir um livro como esse aqui, ó. E não vai pagar nada. O dinheiro que você era para pagar para o Zadra ou para a editora, você vai entregar para uma creche, para um asilo aí da sua região, da sua cidade. Olha que coisa bonita, né? Além de todo esse profissional que o Zadra ainda é um homem de Deus, tem um coração que não tem tamanho. Queria agradecer mais uma vez essa parceria e conte sempre com a gente, tá bom, meu amigo Zadra? Obrigado, Maurão. É sempre uma lisonja. Se eu puder ajudar um pouco a turma que está nos ouvindo, estou à disposição sempre e aprendendo, Mauro. Todo dia eu aprendo. A vida é um eterno aprendizado. O cruzamento me deixou não ser radical. Todo dia, porque as raças, depende das raças, o que acontece dentro de cada raça. Então, não sou radical, melhor ou pior. Sempre a gente pode estar olhando. Cara, tem um gado aqui, eu falo, quero ir lá ver. Porque eu nunca vi esse gado. Então, cara que fala que sabe tudo do cruzamento, eu acho estranho, porque eu estou há 35 anos e estou aprendendo. Até hoje, né? E não podemos esquecer, né? Sempre, né, Zada? Aquela minha frase eternizada, que a humanidade caminha na trilha aberta pela pata do boi. Muito bom, Mauro. Gostei. A humanidade caminha aí, né? É verdade. Segura no rabo do boi que ele te leva para frente. Agora, se for segurar no chifre dele, te patrola, né? Ele que abriu. É verdade, é verdade, é verdade. Muito... Obrigado, meu irmão. Obrigado, abraço, Maurão. Grande abraço a todos, até o próximo podcast do Giro do Boi. Tchau, tchau, pessoal.